Olá, tudo bem? Sexta-feira, 29 de maio, e eu vou te contar agora as notícias mais importantes do dia em poucos minutinhos. Me acompanhe. Você vai ver que o PIB nesse primeiro trimestre de 2020 recuou 1,5%. E durante o depoimento à Polícia Federal, nesta sexta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, se reservou ao direito de ficar, caladinho. Se não for te pedir muito, peço que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e vamos ao resumo de hoje. Eu começo o resumo de hoje te contando sobre o avanço da Covid-19. O Brasil, infelizmente, ultrapassou a Espanha em número de mortes. Nós já registramos mais de 27.200. Em relação aos casos confirmados de Covid-19, já são mais de 450 mil. Agora a gente vai lá para a cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito Marcelo Crivella se reuniu com um comitê científico e apresentou um plano de reabertura da economia em 6 fases. Se não tiver mudanças, alterações ao longo da execução desse plano, em 3 meses os cariocas teriam sua vida retomada, sua rotina voltaria ao normal. Mas o encurtamento ou então prolongamento desse programa vai depender aí de 2 questões principais: do avanço da doença na cidade e também da capacidade de tratamento do sistema de saúde em relação a esses pacientes que contraem a doença. Uma nova reunião para tratar sobre esse assunto está prevista para amanhã. Lembrando que na próxima segunda-feira começa a valer aquele plano de flexibilização da economia no estado de São Paulo. Hoje à tarde, o governador João Dória anunciou que dentro desse plano de flexibilização, a região metropolitana, a Grande São Paulo, vai ser dividida em 5 micro-regiões. O prefeito da capital, o Bruno Covas, disse que a partir da próxima semana vai começar a dialogar com os setores da economia para só então, depois disso, definir uma data para essa reabertura. Agora a gente vai para Minas Gerais, capital Belo Horizonte, onde desde segunda-feira passada, dia 25 de maio, já estava valendo, já tinha sido implantado um projeto de flexibilização com a reabertura de parte do comércio. E estava previsto para a próxima segunda-feira, dia 1º de junho, uma segunda etapa dessa flexibilização, mas diante de uma aceleração do contágio da doença no estado, o prefeito da capital, o Alexandre Calil, recuou dessa decisão de implantar essa segunda etapa. Se a situação piorar, a possibilidade aí de decretar um lockdown. Vamos para Brasília agora. Nessa sexta-feira, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestou depoimento à Polícia Federal dentro do inquérito das fake news. Segundo fontes ouvidas pelo jornal o Globo, durante esse testemunho, esse depoimento, o ministro se reservou ao direito de permanecer calado, em silêncio. Segundo informações do jornal também, esse depoimento estava previsto para amanhã, sábado, mas o próprio ministro pediu para adiantar para hoje esse depoimento. Ontem eu te contei aqui no Dose de Notícias que a Advocacia Geral da União tinha entrado com um pedido de habeas corpus para tentar suspender esse depoimento do ministro da Educação. Mas, na verdade, quem entrou com esse pedido foi o ministro da Justiça, o André Mendonça, o que gerou muitas críticas aí no meio jurídico, principalmente de ex-ministros da Justiça e também de juristas. Eles criticaram o que chamaram de politização do caso, porque, segundo esses críticos, cabe à Advocacia Geral da União defender ministros de Estado e não o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao Ministério caberia apenas defender questões aí de Estado, de ordem pública e não interesses individuais em detrimento aí de interesses da República, interesses coletivos. A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais diligências, ou seja, mais ações, mais medidas dentro daquele inquérito que investiga manifestações antidemocráticas pró-Bolsonaro que aconteceram em abril. Eu cheguei a falar dessas manifestações várias vezes aqui no Dose de Notícias. Já no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello encaminhou à Procuradoria-Geral da República algumas
algumas ações que questionam o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Segundo essas ações, ele teria cometido crime de responsabilidade. Essas ações são reações à manifestação do Augusto Heleno diante do pedido de apreensão que não se concretizou, que fique bem claro, do celular do presidente Jair Bolsonaro para que fosse periciado. Entre as falas do Augusto Heleno, ele disse, também cheguei a falar aqui para você no Dose, abre aspas, que essa ação poderia trazer consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, fecha aspas. Heleno, por sua vez, disse que foi mal interpretado. Hora de falar de economia. Depois de anunciar ontem um aumento da taxa de desemprego no Brasil, o IBGE divulgou hoje um recuo do PIB em 1,5% nesse primeiro trimestre de 2020, em comparação com o último trimestre do ano passado. Esse é mais um reflexo da pandemia e do distanciamento social imposto para tentar conter o avanço da doença. Dos setores que sofreram mais aí com esse recuo, a gente tem a indústria e também o setor de serviços, como já era esperado. Já o setor da agropecuária cresceu. Segundo especialistas, esse PIB deve recuar ainda mais nos próximos levantamentos. E com todos os gastos extras que tiveram de ser feitos para tentar conter os impactos negativos da pandemia, o Banco Central divulgou nesta sexta-feira que o déficit das contas públicas brasileiras chegou a 94,3 bilhões de reais. É o pior resultado, é o pior déficit de toda a série histórica do Banco Central. E apesar de todos esses problemas na economia e das incertezas políticas que a gente tem vivido, a Bolsa de Valores brasileira fechou uma semana bem, relativamente bem, viu? Vou trazer os índices para você de como a cotação do dólar e também o Ibovespa fecharam nessa sexta-feira. Fecharam uma semana, né? Há 2 semanas a moeda americana já vinha seguindo uma tendência de queda. Eu venho trazendo para vocês aí a cotação ao longo de alguns dias. E hoje a moeda americana fechou cotada a R$ 5,34. Já o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, também fechou em alta. Não foi uma grande alta, mas foi em alta pelo menos, uma alta de 0,52%. Esse mês de maio foi considerado o melhor mês de maio desde 2009. Esse foi o resumo de sexta-feira. Se você achou legal, curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com quem você puder. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, quem ainda não se inscreveu, tá bom? Beijo pra você e até a próxima!